9 de agosto de 2023. Esta é a quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, nosso Senhor. Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira o texto do livro dos Números, capítulo 13, versículos do 1 ao 2, 25, e o capítulo 14, versículos 1, 26 a 30, 34 a 35. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo: Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por esses frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enac, os amalecitas vivem no deserto do Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Calebe, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos enfrentar esse povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse: Até quando vai murmurar contra mim essa comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: Por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. No deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres, todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmuraste contra mim. Não entrareis na terra na qual jurei com mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra. Isto é, 1 ano para cada dia, e experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei, com toda essa comunidade perversa, que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vemos um fato narrado, um fato da história do povo de Israel, que é um fato de falta de fé, de falta de confiança de Deus, né? O povo já tinha ouvido de Deus que Deus daria a terra em herança a esse povo. Ora, minha gente,
Nós podemos desconfiar de qualquer ser humano que prometa qualquer coisa para nós, mas desconfiar de Deus é uma afronta, porque o que Deus diz, Ele cumpre. Não há nada de impossibilidade para Deus. E esse povo se colocou a enfrentar a Deus, a duvidar de Deus, a desconfiar do poder de Deus. Deus já tinha prometido que daria a terra de Canaã para esse povo de cabeça dura, mas esse povo enfrentou e desconfiou de Deus. Foram lá, passaram, fizeram uma vistoria, vamos dar uma olhadinha como que é essa terra, e colocaram um monte de empecilhos. Lá tem pessoas gigantes, tem tal coisa, nós não vamos conseguir dominar essa terra. Mas Deus já tinha falado, minha gente. Deus já tinha prometido. Será que esses gigantes que estavam lá, que deixaram essas pessoas com medo, são maiores do que Deus? Será que tudo aquilo que parecia impossível ser derrubado por esse povo, será que mesmo essa coisa que são gigantes, mesmo aquilo que pareça tão grande perto do povo, será que ainda é maior do que Deus? Sabe, às vezes nós olhamos essa realidade, esse fato do povo de Israel, e depois o povo vai colher as consequências de desconfiar e de ofender a Deus, né? Nós vemos no próprio texto que Deus, aqueles 40 dias que o povo ficou lá para observar a terra de Canaã, onde a terra que seria do povo, se transformaria em 40 anos de desgraça. 40 anos de desgraça. O texto não quer sugerir que Deus ele é vingativo, que ele é mau. O texto quer sugerir que a nossa falta de fé conquista para nós consequências não tão boas, né? O texto sugere que a nossa desesperança, a nossa desconfiança do poder de Deus faz com que as coisas não aconteçam. E pior do que não acontecer as coisas, acontece o contrário do que nós queremos. Quando nós desconfiamos de Deus, nós atraímos maldição, não porque Deus nos amaldiçoa, mas porque nós mesmos nos amaldiçoamos. É isso que nós precisamos compreender. A pergunta que fica na cabeça diante dessa história, né? O povo de Israel ficou assustado com os gigantes que tinha lá naquela terra. Minha gente, esses gigantes não eram maior do que Deus. É uma história que fala muito conosco, sabe por quê? Porque às vezes surgem situações na nossa vida e nós começamos a fracassar, né? Nós começamos a fracassar, ontem nós ouvimos na missa, né? Na liturgia de ontem, o evangelho que Pedro afunda, né? Observa no evangelho de ontem, se você quiser dar uma olhadinha, né? Ele começa a afundar quando ele começa a fixar mais no vento do que fixar em Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar o vento, ele começa a afundar. A gente também, acontece a mesma coisa conosco. Quando a gente desconfia de Deus e começa a olhar mais para as nossas dificuldades, nós afundamos, nós colhemos maldições, nós fracassamos. Hoje, meus queridos, nessa quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, que seja um dia permeado por muita fé. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, na sua família. Tantas pessoas passam por tantos problemas. Entregue-se a Deus. Senhor, está nas suas mãos. Faça sua vontade. Tem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, provações gigantescas, que não há mais o que fazer, só esperar em Deus. Espere em Deus. Entregue para Deus. Se não der certo, se o resultado não foi o que você esperava, ainda assim permaneça em Deus. Porque o fim último daqueles que confiam no Senhor é a vitória. Se não for nesse mundo, vai ser no outro. Se não for nesse mundo, vai ser no outro. Mas o fim daqueles que esperam no Senhor é a vitória. Nós temos que crer nisso. Que Deus assim nos ajude, meus queridos filhos e filhas. Desejo uma quarta-feira cheia de fé, de esperança, de confiança no Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.